Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática e é claro, lembre aí de curtir a minha fanpage e também fazer a inscrição no meu canal do YouTube. Muitos vídeos, muitas aulas aí, dicas de processo civil para vocês. Nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre apelação. Pois bem, colegas, quando nós tratamos do recurso de apelação, nós começamos aqui a nossa análise a partir do artigo 1009. E vejam bem, mesmo sendo a nossa aula agora de apelação, eu preciso lembrar com vocês que lá no recurso de agravo, quando não for possível a interposição do recurso de agravo, eu posso me valer desse artigo aqui, 1009, parágrafo 1º. Veja só. Foi proferida uma decisão no processo que não competia a recurso de agravo. Então, o que eu preciso fazer? Eu aguardo a sentença e daí eu me valendo do artigo 1009, parágrafo 1º, eu posso rediscutir aquela matéria em preliminar das minhas razões ou das contrarrazões no recurso de apelação. Não preclui, então, a decisão que foi proferida na ação de conhecimento que não cabe agravo. Eu posso perfeitamente discuti-la aqui no 1009, parágrafo 1º, nas minhas razões ou contrarrazões do recurso de apelação. Então vamos lembrar, recurso de apelação tem o preparo, tem o recolhimento. Ok? Você vai verificar aí no seu estado a tabela de custas, não é, para poder recolher o preparo. Agora tem um detalhe, nada impede que você, recorrente, apelante, requeira ao juiz, não é, ao juízo, a gratuidade processual na esfera recursal. Você pode se utilizar lá do artigo 99, naquela sequência lá que trata da gratuidade processual e pedir a gratuidade apenas para o recolhimento do preparo do recurso de apelação. E mais uma coisa importante, hein? Ederaldo, vamos lá. O juiz concedeu uma tutela de urgência na sentença. Qual é o recurso que cabe? Apelação. Nós não vamos pensar jamais em agravo de instrumento, mas tem uma liminar concedida na sentença. Eu sei, mas o 1009, o caput aqui já é claro. Da sentença cabe recurso de apelação e ponto final. Tudo bem? Então, logicamente, o prazo do meu recurso de apelação são 15 dias úteis, ok? A partir do momento que eu protocolo o meu recurso de apelação, a providência única do juiz de primeira instância é intimar a parte contrária para que apresente as suas contrarrazões. Junto dessas contrarrazões, o que pode vir? Um recurso adesivo. Então, nesse caso, haverá o quê? A intimação do recorrente do apelante para que apresente as contrarrazões ao recurso adesivo. Recurso adesivo também vai ter que recolher preparo. É um recurso autônomo, ok? Então, nós tivemos ali uma sequência, uma situação prática de uma ação julgada parcialmente procedente, onde também a parte contrária, além de apresentar as contrarrazões, no prazo das contrarrazões, optou em fazer o seu recurso adesivo. Vamos voltar um pouquinho lá para a apelação. Artigo 1010. O que eu preciso colocar na apelação? Exposição dos fatos, do direito e, principalmente, pedir uma reforma, uma nova decisão. Olha só, colegas, nós temos muitos recursos de apelação não sendo conhecidos, simplesmente porque o recorrente não pede reforma. O recorrente fica dando aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V em outras peças do processo e esquece de impugnar a sentença. Eu estou apelando, eu preciso impugnar a sentença, tentar a reforma, pedir a reforma da sentença. Essa sim é uma situação clara e que infelizmente muitos recursos de apelação não vêm sido conhecidos. Por quê? Porque simplesmente a parte deixou de impugnar a sentença. Pois bem, esse relator que vai receber o nosso recurso de apelação, eu costumo dizer nas aulas que o relator, ele é um homem de superpoderes. Então ele pode perfeitamente, é o que diz aqui o 1011, decidir monocraticamente a nossa apelação. Então vamos lembrar, monocraticamente decidiu sozinho. Ele não levou a decisão para que fosse feita junto do colegiado. Então nessa modalidade de decisão monocrática do recurso de apelação, qual é o recurso que cabe? Agravo interno.
É o agravo lá do 1021 do Código de Processo Civil, que será também objeto aqui do nosso curso, não é, dos nossos vídeos aqui do CPC na prática. Pois bem, protocolei o recurso de apelação, chegou, o juiz intimou a parte contrária, vieram as contrarrazões, chegou no tribunal. Quem faz o juízo de admissibilidade do meu recurso de apelação é o tribunal. A tempestividade, preparo, legitimidade, o interesse, é o tribunal quem faz o juízo de admissibilidade. E o tribunal também tem uma função muito importante, né, nessa questão do meu recurso de apelação, verificar se vai ser a ele concedido o efeito devolutivo ou o efeito suspensivo. Então vamos lá, com muita calma agora. Nós precisamos analisar o artigo 1012 do Código de Processo Civil. Ederaldo, qual é a regra aí? A regra é suspensivo. Eu protocolei um recurso de apelação, eu vou suspender a eficácia dessa sentença. Mas veja só, olha só que interessante. Algumas ações judiciais que foram ajuizados, olha o exemplo: divisão de demarcação de terras, ação de alimentos, ação de interdição, embargos à execução julgado improcedente, tutela de urgência que o juiz concede, não é? Na sentença, revoga ou concede. Nesse tipo de processo, nesse tipo de situação, o recurso de apelação não será recebido no efeito suspensivo. Daí eu vou verificar a regra do 1012, parágrafo 1º e inciso 1, 2, 3, 4, que diz o seguinte: nessa modalidade, o recurso de apelação será recebido no efeito devolutivo, que permite o quê? Permite o início do cumprimento de sentença provisória. Então vamos lá, muita calma nessa hora. O juiz recebeu o recurso de apelação no efeito suspensivo. Digamos que fosse uma ação indenizatória contra aquele banco, saiu sentença, nosso escritório ganhou, eu ganhei o processo, só que a parte apelou. Então, nesse tipo de ação de conhecimento, que não está aqui no rol do 1012, parágrafo 1º, o recurso de apelação será recebido no efeito suspensivo, suspende a eficácia, parou. Agora, se trata-se de situação desse rol aqui que eu vi há pouco com vocês, nesse caso o recurso de apelação será recebido no efeito devolutivo, que permite o cumprimento de sentença provisória. Agora vamos lá, para nós que nós somos os recorrentes, é péssimo. Puxa vida, eu querendo, né, deixar esse processo paralisado, não vou conseguir. É possível alguma medida judicial? Sim. Então vamos lá. Na sequência do 1012, hein? 1012, parágrafo 3º. O 1012, parágrafo 3º, ele diz o seguinte: eu posso perfeitamente requerer ao tribunal, ao presidente ou ao próprio relator que mude do efeito devolutivo para o efeito suspensivo. Isso é possível. Eu, advogado do recorrente, tão logo seja distribuída a minha ação, não é, ou melhor, o meu recurso de apelação no tribunal, tão logo seja encaminhado ao relator, eu posso pedir diretamente a ele que mude de efeito devolutivo para efeito suspensivo. Nossa, Ederaldo, mas é difícil, hein? Matéria árdua, não é fácil. Aliás, se fosse fácil, nós não estaríamos aqui estudando, não é? Então, veja só, eu posso perfeitamente, na sequência aqui do 1012, indicar o parágrafo 4º. Olha só, eu posso chegar lá no tribunal, fazer o meu requerimento, indicando ao magistrado o quê? A probabilidade de sucesso do meu recurso e também que existe uma situação de risco ou dano grave caso ao meu recurso de apelação não seja concedido o efeito suspensivo. Ou seja, eu vou pedir para o tribunal para que mude do devolutivo para o suspensivo. Perfeitamente possível, situação que consta aqui do artigo 1012, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Tudo bem? Outra coisa importante também, quando o meu recurso de apelação versar sobre situação onde o juiz de primeira instância ele aceitou a alegação de decadência ou prescrição,
Chegando esse recurso no tribunal, perceba, ocorreu aqui uma análise da minha ação sem resolução de mérito, não se adentrou ainda ao mérito. Agora, nesse caso, chegando no tribunal, o que pode fazer o relator e o colegiado? Eles podem perfeitamente, desde já, caso eles afastem a prescrição ou a decadência que foi indicada pelo juiz de primeira instância, eles já podem adentrar ao mérito e julgar todo o meu recurso. Está lá a previsão no 1013, parágrafo 4º, aquela teoria da causa madura. Sendo possível, ao invés de mandar devolver para a primeira instância, para o juiz aqui analisar o mérito, caso essa situação lá no processo, ou melhor, lá no tribunal, que já está no tribunal, independer de análise de prova, de outras provas periciais, por exemplo, ou laudo, se eles verificarem que a matéria ali de direito já é possível o próprio tribunal analisar e julgar, eles, como afastaram a situação de decadência ou prescrição, eles já poderão adentrar ao mérito e julgar todo o processo. Ok? Colegas, para nós já finalizarmos o nosso vídeo, recurso de apelação, cabe de sentença, 15 dias úteis, atenção no preparo, ok? Verifique o sistema de custas do seu estado. Nada impede que com as contrarrazões do recorrido venha o recurso adesivo, ok? Recurso adesivo tem que recolher preparo também, certo? E lógico, se o juiz receber no efeito devolutivo ou efeito suspensivo, ele pode ser alterado com base no artigo 1012, parágrafo 3º e 4º do Código de Processo Civil. Lembre-se, recurso de apelação, eu preciso impugnar a sentença, eu preciso impugnar a decisão judicial, porque senão o meu recurso ele pode correr o risco de não ser conhecido. Cuidado, lembre-se, peça a reforma, faça a devida impugnação da sentença que foi proferida pelo magistrado. Gostou do vídeo? Então curta a nossa fanpage e, é claro, faça a sua inscrição lá no meu canal do YouTube. Correto? CPC na prática. Até a próxima aula. Um abraço.